E o tema desse nosso encontro agora é Quaresma. E eu desejo que todos que nos assistem tenham a mente aberta e o coração em paz para conversar sobre esse tema com muito respeito, com muita atenção. Esse tema foi trazido dentro do nosso grupo de estudos e nós achamos muito importante refletir visando o esclarecimento e também a segurança para os nossos encontros durante esse período. E para a gente entender qualquer prática, é importante buscar as suas origens, os seus fundamentos. E a questão da quaresma, que ele é um período que fica de aproximadamente 40 dias entre a quarta-feira de cinzas e a Páscoa. Então, isso foi adotado pela Igreja Católica no ano de 325, no Concílio de Nicéia, onde teve uma assembleia entre membros ali da igreja e optaram por essa prática para um momento de reflexão, de penitência, e isso também foi adotado por algumas outras igrejas na sequência, como a ortodoxa, como a anglicana. O que acontece nesse período geralmente é indicado para que os fiéis façam é a abstenção de algum alimento, geralmente a carne, mas alguns outros sacrifícios, um doce ou uma prática de uso de aparelhos eletrônicos, por exemplo, alguma coisa que traga para você aquela referência de penitência, representando uma mudança espiritual, um arrependimento. E existe uma alusão também aí com relação ao carnaval, que teria sido uma festa onde foram cometidos excessos, enfim, e precisaria meio que se limpar desse período. Mas vamos falar também um pouco aqui da Umbanda. O que acontece? A Umbanda, ela, como todos sabem, é uma religião brasileira que tem um sincretismo muito grande com as práticas africanas e o catolicismo. Por quê? Porque naquela época em que os escravos vieram, o catolicismo era praticamente obrigatório. Então a Umbanda sofreu essa influência do catolicismo, de onde se originou, mas com um plus, vamos dizer assim, que seria a ideia de que nesse período pós-carnaval, por conta do carnaval, espíritos inferiores viriam, à crosta e inclusive nas casas mais antigas, suspendia-se os trabalhos durante todo esse período, fechava mesmo. Até hoje, algumas casas com uma liderança mais antiga, alguns terreiros, ainda fecham nesse período, mas isso já não é predominante, como nos esclarece o Rodrigo Queiroz, aí um representante dessa Umbanda que estuda. Hoje eles entendem que sim, que na verdade é um período em que deve se trabalhar normalmente. Vou falar um pouquinho sobre o que o Espiritismo entende, Por que não existe um período de quaresma no Espiritismo, no kardecismo, como alguns falam? Porque entendemos que a prática da penitência, a prática da caridade, a reflexão sobre os nossos erros e sobre a nossa sintonia, ela deve acontecer constantemente, durante todo o ano. E a gente sabe que, na verdade, existe um certo julgamento com relação ao carnaval, Nós julgamos que o carnaval é uma festa errada, quer dizer, será que dançar, se divertir, cantar é algo que afronta o espiritual? Fica a nossa reflexão. Agora, nós sabemos que algumas pessoas, elas tendem a abusar. Em que sentido? Agora tudo vale, agora o sexo desregrado, o uso de entorpecentes, coisas que acabam atraindo o quê? Seres na mesma frequência, companhias, tanto espirituais quanto material. Mas só no carnaval? E aí nós não podemos deixar de considerar que muitas pessoas sentem que agora fica um período mais tenso, mais pesado. Será que isso não tem que ser olhado com atenção? Sim, sem dúvida. É um período que requer mais atenção, mais orai e vigiai. Onde está a minha frequência? Por quem eu estou sendo influenciado nesses pensamentos, nesses sentimentos, nessa minha forma de lidar com outro ser? Isso sim, isso é uma questão que vale a pena refletir e intensificar. E também será que não é um período que mais ainda nós precisamos intensificar e promover reuniões com um objetivo elevado, que buscam uma conexão com
conhecimentos, com seres e até mesmo a possibilidade de encaminhamento, né, desses que de repente estão perdidos, Allan Kardec nos convida sempre a refletir, a embasar a nossa fé no raciocínio, na razão. Então vamos raciocinar o que nos compete nesse período, que alguns denominam de quaresma, mas que, sem dúvida, faz parte de um momento da nossa transição. E o que nós temos condições de fazer para ancorar o amor e a paz nesse período e em todos os períodos da nossa existência. Fica aqui o nosso convite a buscar essa reflexão, esse ensinamento e essa paz profunda. Obrigada.